fator humano que é uma conversa sem fim, né, gente? Então, a tecnologia avança, o André faz lá todo o dever de casa dele, essas relações comerciais se estreitam, mas tem um componente humano que a gente sabe e que não dá nem para dizer mais que é um problema, porque ele é um fato da realidade, né, do nosso dia a dia, do nosso negócio, e a gente vê muito isso quando faz os conteúdos, quando produz isso, quando, né, participa desses processos de onboarding e tudo mais. Então, tem sempre uma expectativa, né? O PH de um lado contratando, o outro do outro lado entregando, tem um processo aqui no meio, seja de tecnologia, de plataforma de soluções como o André, seja aqui a gente ou o Daniel aqui no processo de treinamento, de ferramenta de aprendizagem e tudo mais, e tem um gerenciamento de tudo isso, né? Um alinhamento de expectativa que geralmente, eu vou pegar o que o PH falou no início dos clichês, né? Que é o clichê que é o peso dessa relação. Então, a gente está vendo, a gente acompanha, a gente vê as dificuldades que vão evoluindo ao longo do tempo, mas como realmente a gente hoje trata. Então, eu falo assim, a gente estava falando aqui, né, Vanor, no nosso passado aqui no setor, né, a nossa história nisso. Então, a gente falar de mão de obra, a gente falar de capacitação, a gente falar de desenvolvimento, não é notícia velha. Então, assim, não é um problema de hoje, é um problema de sempre. E aí, quando a gente tem conhecimento de tudo isso, a gente que trabalha com isso não pode mais nem falar que é um problema. É uma realidade, né? É uma situação. E talvez seja realmente o exercício de trocar a lente, né? Como é que eu estou olhando isso hoje de uma forma nova? E uma coisa que a gente observa muito aqui, quando eu pego aqui, né, do que a gente tem hoje, né, de colaboradores que acessam as plataformas e tudo mais, e eu pegar quem está aqui de primeiro emprego, quem está aqui uma faixa etária, se eu pegar de quem nasceu de 2000 para cá, né, que a gente hoje emprega muita gente que nasceu nesse século. Se eu colocar isso e pegar quem está chegando agora, que foi quem veio do ensino médio na pandemia, é só avaliar isso, como essa pessoa está chegando. Essa pessoa, como a gente sabe, a maioria vem da escola pública e a gente sabe como é que foi o ensino, como é que foi a aprendizagem de ensino médio na pandemia. Então, a gente sempre vai passar por isso, sempre vai sofrer com isso, e o ônus volta para a gente, que é como é que a gente muda o nível do jogo, porque o ingrediente está aí, a gente já sabe como é que faz. Então, acho que tem esse exercício nosso, e eu falo por mim assim, eu acho que se eu soubesse o que eu sei hoje de aprendizagem há 10 anos atrás, talvez eu não tivesse competência para fazer isso, não tivesse alcance nem autonomia para mudar. Mas acho que hoje a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento, a gente tem muita gente falando de como desenvolver as pessoas, de como melhorar, e aí, na pergunta do Kinoshita, eu estou respondendo a parte que nos cabe aqui, que é desenvolvimento. Então, dentro dessa relação de contratante e contratada, tem um componente que tem um caminho longo, que é gente, que é desenvolvimento, que é fazer uma parte de formação e de desenvolvimento que alguém não fez lá atrás. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade do que falta mudar, e eu te diria que, assim, é mudar a forma que a gente está encarando hoje desenvolvimento. A nossa responsabilidade é muito maior do que já foi um dia.